Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Membros da Mesa, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Vereadores, caras e caros deputados municipais. Queria, antes de mais, aproveitar a oportunidade, e porque não são muitas as vezes que temos aqui o Sr. Presidente, queria saudá-lo, naturalmente, e queria saudá-lo, neste caso, também, porque soube pela comunicação social que o Sr. Presidente vai ter um novo espaço de comentário político num canal. Naturalmente, que é uma etapa certamente importante para o Sr. Presidente. Queria felicitar o Sr. Presidente por esse facto. Queria, no entanto, deixar também nota de alguma perplexidade, porque, em relação a anteriores ocupantes da cadeira presidencial da Câmara de Lisboa, o Sr. Presidente, na altura, foi bastante crítico pelo facto de eles ocuparem função similar. Por outro lado, devo dizer, Sr. Presidente, que alimento também a secreta esperança que o Sr. Presidente, porventura, encontre nesse espaço de comentário político uma vocação, talvez a verdadeira vocação, portanto, que não encontrou aqui, na minha opinião, enquanto Presidente da Câmara, e se realizar-se-á mais e, portanto, será seguramente mais feliz e nós mais contentes com isso. E, por último, também deixar uma nota, neste caso, e agora num tom até mais sério, de alguma preocupação, porque se efetivamente o Sr. Presidente, antes de ter esse espaço de comentário político, já há pouco era avistado aqui na Assembleia Municipal de Lisboa, tenho de facto a enorme preocupação de que com a preparação desse espaço de comentário político, o Sr. Presidente, em definitivo, desapareça da Assembleia Municipal de Lisboa. Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Deputados, a análise da informação escrita do Presidente relativa ao período de fevereiro a março é um exercício que exige rigor e exige também, e naturalmente, clareza política. Lemos esta intervenção escrita com atenção. Lemos as suas 251 páginas e fizemos-lo não com o intuito de negar ou de apagar ou de denegrir a atividade municipal, mas com o propósito, efetivamente, de escrutinar e de confrontar aquilo que diz o Sr. Presidente e aquilo que depois, efetivamente, é feito. Aquilo que é prometido pelo Sr. Presidente e depois aquilo que é executado. Aquilo que é reportado pelo Sr. Presidente e depois aquilo que é omitido. E é precisamente nessa distância entre o discurso, a proclamação e a concretização que reside e sempre residiu o fulcro da governação do engenheiro Carlos Moedas, agora em coligação com a Iniciativa Liberal e com o apoio do Chega. Senhor Presidente, a situação que já identificámos na análise da informação escrita anterior, relativa a dezembro de 25 de janeiro de 2026 e que agora as grandes opções do plano de 2630 vêm demonstrar. Não temos tempo de abranger todo o detalhe da informação escrita, é um documento extenso sobre a atividade dos serviços municipais, cuja organização, uma vez mais, enfim, desconfiamos que propositadamente dificulta a comparação com os compromissos assumidos e pelo Executivo, quer pelos deputados municipais, quer com os cidadãos. O Executivo insiste em, na nossa opinião, mascarar a execução desses compromissos para poder apresentar os dados que lhe interessam para a sua presença ativa, permanente, constante e imparável nas redes sociais. Senhor Presidente Carlos Moedas, comecemos pelo dado mais objetivo que qualquer relatório de gestão deve e pode apresentar: a execução orçamental. A informação escrita em análise reporta uma execução global da despesa de 15% até ao final de março. A execução das despesas de capital situa-se em 9%. E o investimento, aquele investimento que supostamente traduz a transformação da cidade, registra uma taxa de execução de 6%. No que diz respeito especificamente à habitação, a execução é de 4,5 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de 5,5% da dotação inscrita. Em nossa opinião, Sr. Presidente, são números pobres e são números claramente insuficientes para um município com um orçamento superior a 1.200 milhões de euros. Mas são ainda mais preocupantes quando comparados com a informação escrita anterior, relativa a dezembro e janeiro, em que a execução total era de 3,4% e o investimento era residual. Temos efetivamente uma melhoria, como não podia deixar de ser relativamente ao início do exercício, mas temos de facto uma passagem de 0 para 6%, o que é manifestamente pouco. Senhor Presidente, se cruzarmos a informação escrita com as opções do plano 2630, que nos prometem o maior investimento de sempre na habitação, 250 hectares de cidade nova, 120 km de ciclovias, o elétrico 16, o metrobus, a neutralidade carbónica, perguntamos com que taxa de execução se materializa tudo isto. Com os 6% do primeiro trimestre, não será efetivamente, Senhor Presidente.
O PS tem sido, aliás, consistente nesta matéria. Na discussão do orçamento e nas demonstrações financeiras anteriores, o Grupo Municipal do PS, seja aqui, seja na Câmara, tem alertado reiteradamente para uma subexecução do investimento e por uma discrepância gritante entre os montantes anunciados e os montantes efetivamente executados. Sobre habitação, Sr. Presidente, penso que estamos todos de acordo nesta Assembleia, todos os grupos municipais, que é de facto o tema mais urgente e mais relevante para os lisboetas. E deveria ser, na minha opinião, a prioridade número 1 para o Executivo, tendo em conta que Lisboa figura em todos os rankings conhecidos como a pior cidade de sempre, ou uma das piores cidades para comprar casa ou para alugar casa. Há pouco o Sr. Presidente teve a oportunidade de falar em rankings, falou-nos de alguns. Eu queria também falar de rankings e queria falar daqueles que o Sr. Presidente naturalmente aqui não vai referir e daqueles rankings que naturalmente o Sr. Presidente não vai mostrar à Sra. Presidente do BCE e a outras altas personalidades que vêm à cidade de Lisboa. Preços das casas em 2025 atingem um novo máximo depois de aumento anual recorde. Preços das casas em Lisboa sobem 18% em 2025 e ultrapassam pela primeira vez 5 mil euros por metro quadrado. Peço desculpa. Ano 2025, Lisboa no 7º lugar no ranking mundial das cidades onde os preços das casas mais subiram. Casas de luxo. Lisboa entra no top 20 e supera Paris e Berlim nos aumentos dos preços. Habitação. Sr. Presidente, Lisboa foi a cidade europeia com o maior crescimento do preço. A informação escrita anuncia na sua abertura a aprovação de 120 milhões de euros, 28 milhões de euros para a habitação e equipamentos e a entrega acumulada de mais 3.200 chaves. Refere a reabilitação de 12 prédios municipais no âmbito do programa Morar Melhor, abrangendo 266 casas e 745 moradores. Menciona a aprovação de contratos com a CERU e com a Gebalis para o reforço do investimento. É um quadro que, apresentado desta forma, parece mostrar aqui e ali um vago empenho do Executivo e alguma obra. Mas quando confrontamos estes dados com os dados da execução financeira e com os dados da plataforma Habitar Lisboa, o retrato muda substancialmente. A plataforma Habitar Lisboa registra 64.700 pessoas inscritas. Existem 9.000 candidaturas válidas em arrendamento apoiado. As habitações atribuídas no mandato são 3.259. Comparado com a informação escrita anterior, temos um avanço marginal de mais 57 casas em 2 meses. E temos, por outro lado, a pressão estrutural, essa não diminui, pelo contrário. Temos 64.700 pessoas inscritas na plataforma, 9.000 candidaturas válidas à espera e, efetivamente, uma execução orçamental em 5%. Se existem centenas de fogos vazios, como tem sido referido em debates anteriores nesta Assembleia e na Câmara pelo Sr. Presidente, a prioridade devia ser a mobilização imediata do parque existente, antes de depender exclusivamente de grandes projetos estruturantes de longo prazo, como os de Val de Santo António ou os de Marvila Beato e de Entre Campos. São projetos naturalmente importantes, mas são projetos sujeitos a inúmeros riscos de execução, de calendário e de mercado e que, portanto, não podem, por si só, dar resposta ao gravíssimo quadro que referi. Queria também fazer uma referência, Sr. Presidente, à esfera do património. A Direção Municipal de Gestão Patrimonial reporta neste período 13 escrituras, 13 de compra e venda, com receita de 5,7 milhões de euros e processos de alienação e desafetação do domínio público. Mas a informação escrita e o Sr. Presidente não te esclarecem se estes imóveis que foram alienados se tinham ou não vocação habitacional, se estavam ou não devolutos e se foram previamente avaliados para integração no parque habitacional municipal. São imóveis, esta contradição não se limita, Sr. Presidente, ao património municipal. O Estado, através da Estamo, tem vindo a alienar em asta pública imóveis localizados em Lisboa. A primeira asta pública realizou-se em 31 de março, envolvendo os imóveis da Avenida Visconde de Valmor, número 72, e na Rua Filipe Folco, número 44. Estão anunciadas novas vendas na Avenida de Berna, na Rua Gomes Teixeira e na Avenida 24 de Julho, na Avenida da República e na Avenida Elias Garcia. São imóveis em zonas centrais e consolidadas da cidade de Lisboa, com potencial evidente, na nossa opinião, para habitação acessível e para equipamentos públicos. E o que fez a Câmara Municipal? O que fez o engenheiro Carlos Moedas? No caso do imóvel da Avenida de Berna, número 26, esta Assembleia e a Câmara aprovaram a aquisição à Gestão em 2025 para instalar a Academia dos Amadores de Música. Havia um princípio de atendimento.
E, entretanto, o Governo o que faz? O Governo anuncia a venda em asta pública. O que tem a dizer sobre isto o Sr. Presidente da Câmara? O contrato foi ou não celebrado? O município foi ou não ultrapassado? O Sr. Presidente foi ou não esquecido? No caso da ala norte da manutenção militar, na Rua do Grilo, temos um imóvel com utilização social relevante. Apoio a sem-abrigo, regimento de sapadores bombeiros, que agora pode ser alienado. E no caso da Rua Gomes Teixeira, temos efetivamente também um imóvel em venda em mercado aberto. Se as GOP anunciam que a habitação é uma prioridade estratégica e que é necessário ampliar a oferta pública, como pode ser este Executivo e o engenheiro Carlos Moedas tão indiferente à venda de património público na cidade? Como pode esta Câmara prometer 250 hectares de cidade nova e, simultaneamente, deixar escapar imóveis que já existem, que estão localizados em zonas consolidadas e podiam ser mobilizados de imediato? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, outro tema relevante é a manutenção urbana e o espaço público. Aqui, mais uma vez, parece que o Executivo reage em vez de prevenir e de planear. A informação escrita reporta 33 mil ocorrências resolvidas no portal Na Minha Rua LX, 1.450 buracos tapados, 371 toneladas de bituminoso aplicadas na operação tapa-buracos. São números que por si só parecem ter alguma expressão, mas, na verdade, a própria informação escrita reconhece que são intervenções resultantes de danos provocados por intempéries e que predominam efetivamente obras reativas, reparações reativas. Estamos, portanto, num modelo essencialmente reativo, sem que haja qualquer tipo de prevenção, sem que haja um plano plurianual de manutenção preventiva com metas e calendários. E podia, efetivamente, Sr. Presidente, percorrer aqui outras esferas de atuação municipal da informação escrita, em que, de facto, atuada não é diferente, muitas promessas e realização reduzida. É gritante, efetivamente, aquilo que não encontramos na informação escrita de indicadores de impacto social das políticas públicas, mas de metas anuais de execução por programa com cronogramas, de execução do número de fogos, de volutos, de taxas de redução de criminalidade, balanço arbóreo, avaliação dos serviços municipais. O Partido Socialista tem afirmado, e eu mantenho aqui, esta Câmara funciona essencialmente e em muitos momentos como uma agência de comunicação política do Sr. Presidente. A estrutura da própria informação escrita reforça, aliás, essa leitura com um forte peso das distinções, das medalhas, das inaugurações simbólicas e das métricas digitais, em contraste com menor profundidade analítica sobre os resultados concretos para os lisboetas. Concluía, Sr. Presidente, com perguntas concretas que decorrem da análise aturada destes documentos. Sobre a execução financeira, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Carlos Moedas, que medidas concretas estão previstas para acelerar a execução do investimento que se situa até ao final de março, em 6,4%. Qual é a meta de execução que o Sr. Presidente se compromete a trazer-nos aqui até 30 de junho? Sobre a habitação, das 3.200 chaves entregues, quantas correspondem a este mandato e quantas são, efetivamente, resultantes de mandatos anteriores? Sobre o património municipal, Sr. Presidente, quais foram os imóveis efetivamente alienados nas 13 escrituras que referi? Quais destes imóveis tinham vocação municipal e foram ou não efetivamente avaliados para integração no Parque Municipal da cidade? Sr. Presidente, os lisboetas precisam de menos propaganda e de notícias produzidas. Precisam de casas entregues. Não precisam de mais projetos gráficos. Precisam de buracos que não voltem a abrir. Não precisam, efetivamente, de slogans reciclados nas grandes opções do plano. Precisam de metas verificáveis e precisam de um Executivo que preste contas com a mesma energia com que comunica. Enquanto o Executivo medir o seu sucesso em notícias produzidas e números agregados e não em famílias realojadas, em fogos reabilitados e em metas cumpridas, a distância entre o discurso e a realidade continuará a ser o traço definidor desta governação. Obrigado.